Ore incessantemente e veja o impossível. Atos, capítulo 12, verso 1 ao 11. No primeiro verso do nosso texto, nos é apresentado o tempo em que ocorreu esta história. Foi no tempo de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, que não deve ser confundido com Herodes Antipa dos Evangelhos, foi um dos filhos de Herodes o Grande. Em nosso texto, Pedro estava preso por confessar a Jesus Cristo como Senhor. Assim como Pedro, Ali de Bade, 59 anos, foi prisioneiro por 9 anos e esteve em solitária neste período, confinado, sem nenhuma luz, por 2 anos. O motivo foi por revelar sua fé em Jesus e deixar o islamismo. Isto levou à corte iraniana, condenando-o à morte. Naturalmente, não estamos esquecidos que o Senhor Jesus foi detido pelas autoridades judaicas durante este período festivo da Páscoa e ainda dentro dele foi executado. Tiago, pois, acabara de ser morto à espada. Nada havia que fizesse Herodes parar. Ele intentou tratar a Pedro por igual modo. Pedro certamente sabia disso, somente a mão de Deus poderia livrá-lo daquela crise. Essa história nos apresenta algo extraordinário. Tudo parecia ir mal. Tiago, que liderava a igreja, havia sido morto pela espada por ordem de Herodes. E agora, Pedro parecia ser o próximo. Mas algo extraordinário acontece a partir do momento que a igreja se une e ora incessantemente. Os crentes apelaram para o único recurso de que dispunham na tentativa de livrar a Pedro da morte. Pressão política não podiam eles exercer. E advogados de defesa de nada valeriam nessa conjuntura. E apelar aos sentimentos humanitários de Herodes seria inútil. Ele, Herodes, já se atirara no louco caminho de agradar a uma multidão sedenta de sangue. Portanto, a igreja se lançou a orar na busca da ajuda divina. Muitas pessoas tratam a oração como um recurso final, quando já não se pode fazer mais nada. Então começam a orar. Alguns já nem esperam resposta alguma desta oração. Oram simplesmente para dizer que pelo menos oraram. Muitos estavam orando dessa forma, pois ao continuarmos a narrativa, vemos que eles ficaram surpresos ao verem Pedro batendo na porta. Que chance tem a oração contra uma masmorra? Com igual eficácia, poder-se-ia lançar uma nuvem de fumaça contra um trator, ou esperar que uma brisa derrubasse um arranha-céu. Assim parece, mas a oração é um poder invisível como a eletricidade. Pode atravessar muralhas e ultrapassar obstáculos. Pode mover homens e montanhas. Jamais se diga, quando o homem está prostrado, que nada mais se pode fazer em favor dele. Pode-se orar por ele. A oração incessante da igreja fez com que o sobrenatural acontecesse. Pedro estava dormindo entre 2 soldados. A morte parecia certa a ele. Entretanto, um anjo é enviado à masmorra onde Pedro estava.
e acorda Pedro e o manda sair, abrindo as portas das celas, fazendo com que Pedro saísse daquele lugar sem sequer ser visto e notado pelos soldados. Nessa história podemos observar um exemplo da realidade do ensino do teísmo, o qual afirma que Deus continua interessado por sua criação, fazendo-se presente no mundo, guiando, recompensando e castigando aos homens. E isso faz violento contraste com a doutrina do deísmo, que assegura, ainda que erroneamente, que há um poder ou ser supremo qualquer. Entretanto, ele não se interessa pela sua criação. Nós temos aqui um Deus que ouviu a oração de uma igreja e que atende a esta oração, libertando Pedro. E dessa forma, aprendemos que a oração é algo poderoso, que não deve ser visto como o último recurso, mas o primeiro recurso daqueles que creem na existência de Deus. Aprendemos que quando oramos, devemos esperar a resposta de Deus. Aprendemos que quando oramos, nós entramos numa esfera além do nosso mundo físico, material, visível. Quando oramos, adentramos a presença do Deus Todo-Poderoso. Orar é o primeiro bem que podemos fazer a qualquer pessoa. Orar é acreditar que o impossível é possível. Deus te abençoe.